Hoje eu quero iniciar essa gravação expondo um lado mais pessoal meu, mas um lado que eu acho importante ser explorado. Para quem tá me conhecendo agora, e nunca ouviu falar, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso aqui no canal, eu convivo com um sintoma de depressão persistente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que vira e mexe, se eu não tomar cuidado, se eu não tomar as minhas medicações que já são prescritas para isso, eu tenho sintomas fortes de depressão. Mas quando a gente fala de depressão, depressão é o mal do século, né? Depressão, ansiedade, elas são o mal do século não à toa. As doenças, os sintomas que acometem a nossa percepção de mundo, a nossa cabeça, falando num português mais claro, eles estão tão à tona, por quê? Porque hoje em dia você tem uma avalanche de sentimentos. Hoje tudo é ampliado, tudo é exacerbado. Mas é claro, eu antes de começar esse vídeo quero te pedir, por favor, para que você se inscreva aqui no canal, para que você deixe o like nesse vídeo. Se você gostar da minha história e compartilhar da mesma história, se servir de alguma maneira para você, por favor, deixa o like, deixa um comentário também contando a sua história, se você tem uma parecida com a minha, se você convive com depressão ou ansiedade e quiser aqui compartilhar com a gente, sinta-se em casa. Por muito tempo eu não soube desse quadro. Eu sempre fiz acompanhamento psicológico. Eu acho que a psicologia e o acompanhamento psicológico é algo fundamental para você ter uma saúde mental hoje em dia. Por mais que você não precise, considere fazer um acompanhamento psicológico, porque no mínimo vai ser muito bom para você. Mas eu, conforme as indas e vindas na psicologia, na minha psicóloga na época, a gente descobriu um quadro de depressão e fui medicado, enfim. O que eu quero trazer aqui é que, às vezes, a depressão, você, num quadro depressivo, não sabe que você está nesse quadro. Às vezes a vida parece cinza, parece sem tom, sem cor, mas para você é algo natural aquilo ali. Se tornou, não é algo natural, se tornou algo natural. É algo que às vezes a gente passa e não sabe o que está passando. A vida, ela, quando você está num quadro depressivo, ela parece sem graça para tudo. Ela parece sem cor para tudo. Eu lembro uma vez que a minha psicóloga ela falou: Gabriel, muda um pouco a sua rotina. O que você acha da próxima vez que você vier? Eu saía da minha empresa, ia de carro até a psicóloga e voltava para a empresa de carro. Só que era relativamente perto, ficava a uns 10, 15 minutos a pé. Vamos fazer o seguinte, Gabriel, a minha psicóloga Raquel na época me falou: você vem a pé, sai da sua empresa, vem a pé para cá, só que eu quero que você faça um exercício contemplativo. O que significa fazer um exercício contemplativo? Eu quero que você observe nesse trajeto que você está fazendo a pé. Eu quero que você observe as árvores, eu quero que você observe o canto dos pássaros, eu quero que você observe os pássaros, eu quero que você contemple o mundo ao nosso redor, que está ao seu redor ali naquele momento.
E eu confesso que naquela hora eu falei assim, tá, grande baboseira, né? Mas beleza, vamos fazer isso, porque da próxima vez, na próxima semana, ela vai me perguntar se eu vim a pé, eu vou estar com a chave do carro no bolso e eu vou ter que ficar me explicando até umas horas. Eu vou a pé, vamos fazer isso. E, para minha surpresa, foi o melhor exercício que eu poderia ter feito. A contemplação tira a gente do momento presente. Aliás, ela joga a gente inteiro no momento presente. Ela tira a gente daquele turbilhão de coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. 500 mil coisas acontecendo, você com a tua cabeça acelerada no 220 e ao mesmo tempo com um quadro depressivo naquela situação em que tudo é cinza, que você não consegue enxergar valor intrínseco nas coisas. Eu consegui por 10, 15 minutos parar ali e contemplar a vida acontecendo ao meu redor. Parece besteira falar, mas a gente não ouve o canto dos pássaros, a gente não ouve as coisas acontecendo ao redor, a gente não ouve o latido de um cachorro, a gente não consegue enxergar o verde das árvores, a gente não consegue enxergar uma casa que está pintada de uma cor mais alegre, porque na realidade a nossa vida não está alegre. Naquele momento ali, a minha vida não estava alegre, não estava voltada para esse lado. E foi um exercício muito bacana para mim. Naquele momento, você vê, eu lembro dele, isso faz uns 4, 5 anos, mais 5, 6 anos já, e eu lembro desse exercício até hoje, até agora, tanto que eu estou contando para vocês aqui. Olha só como a depressão ela pega a gente e a gente não percebe que a gente está nesse estado, nessa situação. Eu preciso ter muito respeito pela minha condição depressiva. A minha vida transcorre super bem se eu tiver respeito pela minha depressão. Se eu souber até onde eu posso chegar com ela. Se eu souber até onde eu consigo acelerar a minha cabeça, o meu cérebro, sem pifar e sem, às vezes, cair de cama porque eu fui longe demais. Eu quero que você repare na sua vida agora. Será que você está assim? Você está enxergando tudo cinza? O que você enxerga da vida hoje? Faça esse exercício contemplativo, contemple. Se permita parar no meio da tarde para contemplar a vida como ela é. Contemplar as cores que estão ao seu redor. Contemplar os sons que estão ao seu redor. Contemplar, às vezes, as nuances da vida mais efêmeras, mais escondidas. Às vezes é uma brisa fresca do começo do dia, das 6:30 da manhã, das 7 da manhã. Às vezes é um sol da manhã que você se enchendo de vitamina D ali, mas não só de vitamina D, se enchendo de contemplação. Às vezes é o sereno do começo da madrugada. Faça esse exercício contemplativo. A depressão, ela às vezes tá aí com você, mas se esse é o seu caso, ou se a ansiedade também, são extremos opostos, mas são muito parecidos, se essas condições estão ao seu lado, aprenda a respeitá-las, porque no final das contas pode parecer controverso isso que eu vou falar, mas elas podem conviver junto com você e vocês podem se respeitar.
Você com a sua depressão ou você com a sua ansiedade, assim como eu, respeitando a minha depressão, a minha condição depressiva, ela me respeita de volta. É uma visão de mundo que eu aprendi a ter, não sei se muito viajada, mas acredito que esteja dando certo para mim, porque a última vez que eu, de fato, tive que ficar na cama por conta da minha condição depressiva, isso já fazem 2 anos e meio, e desde então eu me mantenho firme, mas não é a firmeza por si só. Não existe mérito algum na minha firmeza, existe mérito no meu respeito pela minha depressão. Então, se você aí do outro lado trabalha até dizer chega, se você não tem tempo para nada, se você está imerso nesse caldeirão de emoções que é a vida de um empreendedor, de um empresário, se você está vivendo todas as emoções ao mesmo tempo, todos os dias, rotineiramente, talvez valha a pena você fazer esse exercício contemplativo e você entender se você às vezes precisa de um acompanhamento psicológico, e 90% dos casos você vai precisar, tá? Mas esse exercício contemplativo de te trazer para o presente foi muito bom para mim e eu espero de coração que seja muito bom para você. É apreciando a vida que a gente aprende que a felicidade às vezes não está na empresa faturar mais. Felicidade está numa coisa que não tem valor por si só. Na cor, no som e no momento presente que a gente deixa passar como se fosse nada. E se esse vídeo de alguma maneira fez você parar para refletir, tocou você de uma maneira diferente, por favor, só peço uma coisa: se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário enriquecendo o vídeo, deixa o like nesse vídeo, ou seja, engaje o canal de alguma maneira, porque para mim é um exercício muito grande estar aqui hoje com você. Escolha retribuir esse exercício que eu estou fazendo. Obrigado e até o próximo vídeo.